Você precisa entender uma coisa. O orgulho não é o inimigo da reconquista. Ele é, na verdade, uma ferramenta que pode trabalhar a seu favor se você souber jogar do jeito certo. A maioria das pessoas, quando termina uma relação, entra em desespero. Começa a mandar mensagens, implorar por atenção, pedir explicações, insistir em conversar. E tudo isso, na cabeça do ex, confirma apenas uma coisa: que ele tem o controle, que ele ainda domina suas emoções. E é aí que você perde o poder. O orgulho do seu ex não é o problema. O problema é quando você age de forma que o alimente da maneira errada. Mas hoje, eu vou te mostrar como usar o orgulho dele a seu favor, como virar o jogo e como fazer com que o próprio ego dele trabalhe para te procurar, te valorizar e até te desejar de novo. Quando um relacionamento acaba, o primeiro sentimento que vem é a necessidade de consertar. É instintivo. Você quer explicar, quer justificar, quer mostrar que pode mudar. Só que essa atitude, que parte da boa intenção, é interpretada pelo ex como desespero. Ele pensa: ela ainda está presa a mim, ainda me quer, ainda me precisa. E quando alguém sente que o outro ainda precisa, o encanto diminui. O orgulho dele cresce. Ele se sente superior. E quando isso acontece, você precisa fazer o oposto do que o impulso manda. Você precisa se recolher. Você precisa dar espaço. Não por birra, não para fazer joguinho, mas para deixar o orgulho dele trabalhar contra ele mesmo. Homens orgulhosos funcionam por percepção. Eles interpretam atitudes e não palavras. Ele não acredita no que você diz. Ele acredita no que você demonstra com suas ações. Então, se você diz que está bem, mas fica vigiando as redes sociais, curtindo indiretas, mandando mensagens, ele percebe a contradição. E isso reforça a ideia de que ele ainda tem controle emocional sobre você. Mas quando ele vê que você sumiu, que parou de correr atrás, que não comenta mais nada, que não reage a provocações, o orgulho dele começa a ser desafiado. Ele começa a pensar: será que ela realmente me esqueceu? E é aí que a mágica começa a acontecer. O orgulho masculino tem uma necessidade constante de validação. Ele quer ser admirado, desejado, lembrado. Quando ele percebe que você não está mais alimentando isso, o ego dele entra em crise. Ele começa a buscar formas de provar para si mesmo que ainda tem algum tipo de poder sobre você. E é justamente nesse ponto que ele começa a se aproximar. Não porque ele quer te amar novamente naquele momento, mas porque ele quer sentir que ainda é importante para você. E é aí que você precisa estar preparada, porque é nesse ponto que muitas mulheres erram. Elas confundem o retorno com reconciliação. O ex reaparece, manda uma mensagem casual, e ela já responde com emoção, com entusiasmo, mostrando que ainda sente algo. Pronto, ele confirma que o controle ainda é dele, e se afasta de novo. O segredo é fazer o orgulho dele trabalhar a seu favor, e não contra você. Como você faz isso? Primeiro, você precisa dominar o seu próprio emocional. Você não vai conseguir lidar com o orgulho do outro se ainda está sendo guiada pelo seu impulso. Você precisa se tornar emocionalmente neutra, não fria, mas centrada. Você não pode mais reagir a tudo que ele faz. Não pode mais interpretar cada ação como um sinal. Você precisa se colocar no papel de quem observa, analisa e age estrategicamente. Quando ele perceber que você não se abala, que não tenta justificar nada, que não procura explicações, o orgulho dele vai começar a doer. Porque o orgulhoso precisa sentir que tem o poder. E quando você não reage, ele sente que perdeu esse poder. E é nesse momento que ele começa a te ver de forma diferente. Aquela pessoa que ele achava que estava nas mãos dele, de repente está distante, autoconfiante, ocupada, evoluindo. Isso mexe com o ego dele. E o ego masculino, quando é tocado pela dúvida, é o primeiro passo para ele se arrepender. Agora entenda, usar o orgulho do seu ex ao seu favor não é manipulá-lo. É entender a dinâmica emocional entre vocês e fazer com que ela trabalhe de forma inteligente. Você não vai provocar, postar indireta, fazer ciúme. Isso é infantil e transparente. Você vai simplesmente mostrar por atitudes que a vida seguiu. E isso é o que mais fere um homem orgulhoso. Nada destrói mais o ego de um ex do que perceber que você está bem sem ele, que a vida continua.
que você não precisa provar nada, nem competir, nem implorar, que você apenas está em paz. Quando ele vê que você mudou o foco, que agora o centro da sua energia é você mesma, ele começa a se sentir deslocado. O homem orgulhoso quer ser o protagonista. E quando ele percebe que perdeu esse papel na sua história, ele tenta retomá-lo. É por isso que o contato zero funciona tão bem, principalmente com homens orgulhosos. O silêncio é o que desarma o orgulho. Ele começa confiante, achando que você vai correr atrás. Mas com o passar das semanas, ele percebe que você não aparece, não insiste, não tenta nada. E o orgulho dele começa a ser ferido. Ele começa a sentir falta, mas não admite. Ele quer falar, mas não sabe como. E é nesse momento que o seu comportamento calmo, firme e equilibrado é o que o faz agir. O maior erro que você pode cometer é tentar provar algo para ele. Provar que mudou, provar que está bem, provar que é diferente. O orgulhoso não reage à prova. Ele reage à ausência. Você quer mexer com ele? Mostre ausência. Mostre leveza. Mostre que está vivendo. O silêncio fala mais do que 1000 argumentos. E quando ele vier, porque ele vai vir cedo ou tarde, você não vai se precipitar. Você vai escutar, observar e responder com naturalidade, sem emoções excessivas, sem rancor, sem abrir o coração de uma vez. Você vai se comportar como alguém que tem opções, que está em paz, que já entendeu que o amor não precisa ser implorado. Esse comportamento desarma qualquer orgulho. Porque o que o orgulhoso mais teme é ser ignorado. Quando ele percebe que já não tem o impacto que tinha, o medo da perda começa a aparecer. E esse medo é o que o faz se movimentar. Mas lembre-se, ele precisa achar que está agindo por vontade própria. Se ele sentir que você está tentando influenciar, ele se fecha. Então, não force. Não poste indireta. Não provoque. Deixe que o orgulho dele o empurre até você. Acredite, vai acontecer. Enquanto isso, foque em você. Não adianta esperar ele voltar se você continua sendo a mesma pessoa que ele deixou. Trabalhe em silêncio. Melhore sua aparência, sua rotina, seu emocional, sua mente. Comece a cuidar da sua autoestima, da sua energia, das suas metas. Isso não é apenas sobre reconquista, é sobre evolução pessoal. Quando ele perceber que você está melhor do que antes, que evoluiu, que não precisa dele para se sentir bem, o orgulho dele vai se transformar em arrependimento. E ele vai se perguntar, como eu deixei essa mulher escapar? E é aí que o jogo vira de vez, porque quando ele te deixou, ele achava que você ficaria presa esperando. Mas o que ele vê agora é alguém que floresceu, e o orgulho dele, que antes o fazia se sentir superior, agora o faz querer provar para si mesmo que ainda pode te reconquistar. Você entende? Você usou o orgulho dele ao seu favor. Fez ele sentir na pele a ausência, que um dia ele achou que não sentiria. No fim das contas, a reconquista não é sobre fazer o outro te querer de novo. É sobre se tornar alguém que o outro olha e pensa, como eu pude perder isso? E quando esse pensamento surge, o orgulho dele já não é mais um obstáculo. É o combustível que o faz correr atrás de você. Então respira. Para de tentar controlar tudo. Deixa o tempo e o seu silêncio trabalharem por você. O orgulho dele é forte, sim, mas o seu autocontrole é mais poderoso. E quando você domina isso, você não apenas recupera o poder, você decide se realmente ainda quer essa pessoa de volta. Use o orgulho do seu ex ao seu favor, porque no final, o silêncio, a calma e a autoconfiança falam mais alto do que qualquer mensagem que você poderia mandar. E quem aprende a usar o orgulho do outro com sabedoria, acaba vencendo o jogo sem precisar jogar.